Fala, queridos, fala, queridas, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma live para as prefeituras com Supan. Gente, olha que pessoal maravilhoso, boa noite a todos. Já chega dando like, hein? Não esquece do like, por quê? Porque essa aula só vai ficar salva se tiver pelo menos 50 likes. Olha, bora, bora, bora. Já receberam o material? Já estão no grupo? Ah, prof, eu não estou no grupo ainda. Pronto, já vou pedir para o pessoal disponibilizar o link para vocês, tá bom? E também vai ficar aqui na descrição do vídeo. Nós temos um grupo exclusivo para as prefeituras Consupan. A gente sabe que a Consupan tem feito aí basicamente, né, todos os concursos de prefeituras. E aí a gente está sempre preparando material, resolvendo questões recentes da banca, 2024, 2023, tópicos que são mais cobrados, para que vocês possam ter material de qualidade, tá bom? Boa noite, vamos chegando todo mundo, sejam bem-vindos. Aproveita, compartilhe lá no seu grupo de estudos com os seus amigos. Eu não estou conseguindo, gente, acompanhar o chat em tempo real, porque eu dei um probleminha técnico aqui no retorno. Aconteceu a mesma coisa agorinha com o pessoal dos Correios, mas não tem problema. O importante é que vocês estão aqui comigo. E eu amo esses momentos. Estava morrendo de saudade de vocês, tá? Detalhe, esses dias o pessoal estava super aflito, né? Ai, professora, o concurso da Pacatuba foi suspenso. Gente, acalma o coração de vocês. Concurseiro que é concurseiro de verdade, quando tem uma suspensãozinha, quando dá uma paradinha, que muda um prazo, gosta. Por quê? Tem mais tempo para estudar, meu povo. Pelo amor de Deus, vamos ó, raciocinar a lógica. Se era um prazo e eles suspendem, o cronograma vai mudar. E esse cronograma só nos favorece, porque você vai ter mais tempo para se preparar. Tá bom? Então vamos lá, né? Ó, o like, não esquece do like. Vamos que vamos. Vamos iniciar aqui então mais uma aula, né? Mais uma resolução de questões. Espero que você já esteja com o seu material, por isso é muito importante entrar no grupo, porque lá no nosso grupo os alunos recebem o material da aula de forma antecipada. E a gente vai ter amanhã aula de informática com o professor Tiago Cordeiro. Depois, no sábado, tem aula com a professora Virginia Paulino. Não percam as aulas, são aulas totalmente gratuitas com conteúdo de qualidade. Tem um pessoal perguntando sobre a questão dos projetos, né? Nós já temos aí uns projetos saindo na frente com as básicas, que é português, informática e raciocínio lógico e matemática, e específico para a banca Consupan, tá? Específico para os concursos que estão abertos, Pindoretama, Pacatuba. A professora, ainda dá tempo? Dá tempo sim, tá? Pode chamar o pessoal aí no, tanto no meu direct, no direct do meu Instagram, como da professora Virginia, que o pessoal do atendimento vai atender vocês, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos começar, né? Vamos resolver aqui as nossas questõezinhas. Questões maravilhosas que eu preparei para hoje, separei aqui com muito carinho. Temas que são recorrentes na banca Consupan, que são importantes, que são relevantes, que vocês têm que ficar ligados, que vem se repetindo nas provas. Então, é muito importante que vocês já visualizem esse potencial de questões para que vocês não sejam pegos de surpresa, certo? Então, vamos nós, né? A questão 1 tem um trecho, deixa eu beber aqui um golinho de água, que eu passei o dia falando hoje na reunião. Já teve live para os Correios, agora tem a live de vocês, então eu vou beber bastante água no decorrer da nossa aula. Então vocês me desculpem aí, desculpem-me, né? Que eu vou de vez em quando beber uma águazinha, tá bom? Vamos lá. É necessário, né? Essa água ela é fundamental aqui para mim poder evoluir junto com vocês. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, as classes às quais pertencem as palavras destacadas no trecho acima. Primeiro de tudo, quando ele fala respectivamente, ele está falando de uma sequência. Não esquece disso, tá? Porque às vezes você acha a resposta, mas não está na sequência. Opa, então quando fala respectivamente, eu estou falando de sequência, certo? Professor e classes gramaticais, acabei de falar isso para o pessoal dos Correios nesse instante, quando eu encerrar a live deles. Classes gramaticais ou classe de palavras, gente, é a classificação que o vocábulo tem, que a palavra tem. Só que nós temos que ter cuidado com um detalhe. Algumas classes gramaticais recebem mais de uma classificação. Olha como é interessante que tem temas, os temas eles se repetem, independente da banca, a gente tem a repetição de tema. Então, aqui o que, que eu tenho? Classificação.
certo? Seguimos. Os termos destacados: degradados, caso e o não. A primeira coisa que eu vou chamar a atenção de vocês aqui é para o não. O não, ele é um advérbio de negação. Então, se eu olho para um termo, eu já sei a classificação, o que que eu faço? Eu já saio aqui tirando as possibilidades absurdas. Eu já elimino o item D e elimino o item B, ficando assim somente o A e o C. Olha que interessante, vai junto comigo aqui nessa linha de raciocínio. Você nunca vai saber tudo na hora da sua prova, mas a estratégia, desde a estratégia de resolver a questão, a forma com que você vai marcar o item, passar para o gabarito, até finalizar a prova, todas as estratégias são importantes para você não perder tempo, tá? Então vamos olhar agora degradados e caso. Os novos ecossistemas degradados. Ecossistemas é um substantivo, certo? E degradados é um adjetivo que está dando uma característica para o ecossistema. Opa, professor, então já sei que o degradados é adjetivo. Mas tem adjetivo no item A e no item C, então não resolve a nossa situação. Porém, quando eu olho para caso, eu já mato de cara. Porque caso aqui é o quê? Caso aqui, gente, é uma conjunção. Uma conjunção. E aqui no item C fala que é uma preposição. Eu havia falado agora há pouco tempo para o pessoal na live dos Correios e repito para vocês a mesma fala. Sei que inclusive alguns alunos dos Correios estão aqui conosco, sejam bem-vindos, porque a língua portuguesa é importante para todas as provas e as disciplinas básicas, elas são essenciais para a evolução de vocês. Não esqueçam desse detalhe nunca. Algumas classes gramaticais têm uma relevância gigantesca para a sua prova. E a preposição é uma dessas classes. Então, quando a gente olha para a preposição, você já tem que pensar que tem um grupo de preposições que são essenciais, tem outro grupo de preposição que é acidental, que eu preciso entender que a preposição é uma classe gramatical invariável, que não sofre variação nem de gênero nem de número, não vai ter plural e singular, vai estar sempre de forma invariável, mas que sofre um processo de contração ou combinação com artigos e outras classes gramaticais. Então, preposição não cai em prova, não. Despenca, tá? Despenca. Deixa eu só pegar aqui meu celular, com licença. Despenca, que eu tenho que acompanhar aqui, que a nossa coordenadora pediu. Então, por gentileza, não deixe de estudar as classes gramaticais preposições, tá bom? Questão 1, gabarito A de aprovados. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra derivada por sufixação. Que tema é esse aqui? Processo de formação de palavras. Todas as palavras existentes na língua portuguesa passaram pelo processo de formação. A palavra ela pode acontecer por dois processos. Deixa eu colocar aqui. O processo de derivação, que são palavras que derivam de outras palavras já existentes na língua portuguesa, ou o processo pode acontecer por composição, que são o quê? Duas ou mais palavras formando uma nova palavra. Então, derivação deriva de uma palavra já existente e composição, duas ou mais palavras formando uma nova palavra, certo? Então, eu posso ter o processo de derivação e de composição, certo? Ótimo. Nós temos que buscar aqui nas alternativas uma palavra que derive pelo processo de sufixação. Então, a palavra que deriva pelo processo de sufixação é uma palavra que recebeu um sufixo. A palavra primitiva, ela recebeu um sufixo. O que é um sufixo, professor? Eu não lembro. É aquilo que vem depois da base, da raiz, do radical. Deixa eu botar mais para cá, que às vezes a caneta escorrega. Vamos lá. No item a palavra ecossistema, tá? Ela é composta por um processo que não é derivação, é um processo por composição.
eu tenho a palavra eco, mas a palavra sistema, tá? Então, ecossistema é formado por justaposição. Tá aqui do lado. É composição por justa posição. Como assim, professora? Eu juntei a palavra eco e a palavra sistema, formando uma nova palavra, ecossistema. Quando não tem perca de elementos fonéticos, tem ganho, é só a justa posição. Eu posiciono uma palavra do lado da outra e formo uma nova palavra, certo? Mas eu também tenho um processo de composição por aglutinação, que é quando eu junto palavras, mas eu tenho perca de elementos fonéticos, como por exemplo a palavra planalto, que é plano alto. Eu tenho perca de elementos fonéticos, então isso é composição por aglutinação, certo? E a sazonização. E aí, professora? Sazonização vem de sazonal. E aqui no caso é sazonalidade. O lidade aqui, gente, é um sufixo. Então, eu tenho uma palavra de derivação sufixal, que é o gabarito da nossa questão. B, de é bom continuar estudando língua portuguesa, né? Estação é uma palavra primitiva. E inflexão é uma palavra por derivação prefixal. O que eu tenho aí é um prefixo in, que veio antes da base, da raiz da palavra, certo? Inflexão é o prefixo in mais o que? A palavra flexão. Então, eu tenho derivação aqui prefixal. Processo de formação de palavra é um tema que está basicamente em todos os editais que a Consulpan fez agora nos últimos tempos, e ela sempre cobra na prova. Então, é um tipo de questão que você não pode deixar de estudar. É um tema que você tem que aprofundar, é um tema que você tem que ter um cuidado especial, porque pode estar na sua prova. Processo de formação de palavras, não esqueça disso, tá? Deixa eu até completar aqui. Não esqueça desses detalhes, certo? Vamos para a próxima. Até aqui tá tudo bem? Vocês estão conseguindo entender? Eu estou indo muito rápido. Na verdade, eu preciso até aproveitar esse momentinho de pausa para falar rapidinho com vocês. Deixa eu beber aqui um golinho de água. Vamos lá. Sempre que você começa uma jornada de estudo para concurso, né? Você muitas vezes pensa assim, são muitos questionamentos. Será se vai dar certo? Será se eu vou conseguir? Ah, eu venho de escola pública. Ah, as minhas notas não eram tão boas. Eu era um aluno regular, eu era um aluno mediano, eu era um péssimo aluno. Enfim, são tantas dúvidas, né? Porque muitas vezes o aluno, quando ele começa a estudar para concurso, ele acha que quem passa no concurso é o povo mais inteligente do mundo. Não é, gente. Existe uma coisa no concurso que eu amo, que são os méritos. Os alunos aprovados não são os alunos mais inteligentes, não que não seja, porque também tem, mas são os alunos mais esforçados, que venceram através da disciplina, da constância. Então, quando fala em constância, quando você começa a estudar, eu acho que vocês vão conseguir perceber aqui. Tem gente que começa bem aqui, aí desce e vai despencando. Então, a constância é você fazer todo dia um pouquinho. Ou seja, 1% melhor todos os dias. Por mais que você só tenha uma hora para estudar, se todo dia você estudar uma hora, essa uma hora vai fazer a diferença na sua caminhada. Agora, não adianta estudar 10 horas no dia e no outro dia não estudar nada. Aí não dá, né? Por isso que tem que manter a constância. Então, botem isso na cabeça de vocês. O estudante de concurso que será aprovado nos próximos concursos não é o aluno mais inteligente. Você, mesmo não tendo um histórico escolar tão interessante, tendo suas dificuldades, se você tiver disciplina, se você tiver constância, querência, eu quero muito isso aqui, eu quero mudar a minha vida, pode ter certeza que você vai conseguir, tá bom? Não esquece disso não, guarda aí no seu coração. Vamos embora. Questão 3. Assinale a alternativa que apresenta um trecho cuja palavra destacada é classificada como conjunção. Gente, olha que interessante, a gente vê esse tema basicamente idêntico lá na IBFC, na banca dos Correios, na live anterior. Ou seja,
As bancas, elas têm uma cobrança muito parecida. É para que vocês percebam aqui que quem vai fazer a prefeitura, os concursos da prefeitura da Conspam, pode fazer correio também. E vice-versa. Não percam as oportunidades que estão surgindo, tá? Ele quer um vocábulo que seja destacado como conjunção. Preste atenção no detalhe. O que como conjunção, vou pegar aqui outra cor. O que como conjunção, eu vou classificar como conjunção integrante, certo? E sempre que eu tenho o que como conjunção integrante, eu já falei isso e repito quantas vezes for necessário, não esqueçam desse detalhe, esse que ele vai ser trocado por isso, esse que vai ser trocado por disso, ou esse que vai ser trocado por isto. E a conjunção integrante, ela ainda introduz uma oração, não esquece desse detalhe, que aqui não cobrou oração, mas poderia ter cobrado. Subordinada substantiva. Que a oração tem valor de substantivo, tá? Um outro detalhe interessante é que tem classificações. O T foi substantivo, é substantiva. Tem valor de quê? De orações. Pode ter função de objetiva direta, indireta, apositiva, completiva, nominal, que aí são sendo para os próximos capítulos, né? Inclusive no nosso projeto, a gente vai trabalhando a teoria, mas sempre aplicando a teoria em questões, para você entender o formato de cobrança da sua prova, tá? Alguns alunos estavam me perguntando essa semana, ainda dá tempo, professora, fazer parte dos projetos, saindo de frente com as básicas, destravando as básicas? Dá sim. Pode chamar no meu Instagram, no Instagram da professora Virgínia, que o pessoal do atendimento atende vocês, tá? Pode chamar que a gente ainda tem ainda. Eu só não sei como é que tá, talvez aqui no chat o pessoal da coordenação possa disponibilizar valores. Eu não sei de valores, eu só sei que ainda tem possibilidade de vaga, sim, tá? Deixa eu beber aqui um golinho de água. E essa minha garrafinha roxa fofa. Então é fácil. Aqui a única coisa que a gente vai precisar é observar quem é pronome relativo e quem é conjunção integrante, porque a gente quer a conjunção, tá? E tem a ultrapassaríamos a cota estimada lá atrás pelos estudos de Carlo Nobre, que previa o qual previa. Esse que retoma Carlos Nobre é um pronome relativo. As pessoas às quais esse que retoma pessoas é um pronome relativo, porque o pronome ele é um referente anafórico, ele sempre volta na oração, tá? Nesse contexto de distúrbio, os estudos focou em 5 fatores, fatores os quais pronome relativo. Dados de campo mostram o quê? Isso. Conjunção integrante de Deus. O que eu achei mais fofo dessa questão, que era só para você verificar a classificação do vocábulo que, ou seja, a qual classe gramatical ele pertencia. Ela nem perguntou sobre oração nem nada, mas eu acabei ainda falando para que você tenha conhecimento sempre a mais e não a menos, tá? Questãozinha boa, né? Água com açúcar. A Consuplan, gente, ela não é uma banca que trabalha assim a língua portuguesa de uma forma assim absurda. Ai, meu Deus, que prova absurda, não consegui nem fazer. Não, de forma alguma, pelo contrário. Tem textos enormes, isso é algo que eu sempre já preparo os meus alunos. Mas como é que a gente faz para melhorar na parte de compreensão e interpretação textual? Leitura. Você precisa se adaptar à leitura. A leitura, você vai. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar o chat aqui. Como é que vocês estão aí? A leitura, ela é essencial. A leitura, ela é fundamental. Não consigo acompanhar o chat, mas tudo bem. A leitura, ela é essencial, ela é fundamental. Mas vocês precisam ter consciência disso, porque se o aluno não tem costume de ler, de repente se depara com um texto gigantesco na hora da prova, é difícil, né? E os textos que estão lá, apesar de ser textos enormes, não são textos de difícil entendimento. O problema é que o ser humano não tem costume de ler. Aí quando pega um texto grande, meu Deus, é um desespero, né? Vamos aqui para a questão 4. Uma vez que a lesão alcança áreas da retina com maior número de
fotorreceptores com a mácula e fóvea, o paciente pode apresentar baixa de visão ou até desenvolver cegueira. A locução adjetiva destacada, que é uma vez que, no trecho, traz uma noção de que, gente, esse tema é um tema que eu não vou nem falar nada, mas é quase certo ter uma questão na sua prova. Que classe gramatical é essa? É a classe das conjunções. A conjunção, tá? É uma classe gramatical muito especial. Vou falar sobre ela aqui rapidinho. Todo aluno que se preze, que quer ser aprovado, faz uma tabelinha das conjunções, prega na parede, viu? No guarda-roupa, no banheiro, em qualquer lugar, mas prega e estuda. É uma classe invariável. É uma classe gramatical que carrega consigo um sentido, ou seja, cada conjunção tem um sentido diferente. Então, eu só posso substituir, caso a banca peça, porque ela já pediu uma conjunção por outra do mesmo sentido. E a conjunção, tá? E a conjunção aqui, ela tem uma outra particularidade. Ela se divide em dois grupos. O grupo das coordenadas. O grupo das coordenadas. E o grupo das subordinadas. Então, você precisa saber a qual grupo ela pertence, o sentido que ela tem, para que você possa, por exemplo, classificar uma conjunção como essa. E aqui eu tenho uma vez que, aqui eu tenho uma locução conjuntiva. Uma vez que a lesão alcança áreas da retina com maior número de fotorreceptores, aí vem a causa. O paciente pode apresentar baixa na visão. Essa locução aqui, gente, é uma locução causal. Ela vai sempre apresentar uma relação de causa e consequência. Outras locuções conjuntivas, o que é a locução, professora? Eu não lembro. Quando eu tenho dois ou mais elementos com o mesmo sentido de um. Outras conjunções causais que já foram muito cobradas pela Consupan. Já que, tá? Visto que, visto que. A próxima, visto como já caiu na Consupan. Então, aqui são conjunções, tá? Causais, muito recorrente em provas. Então, basicamente, todas as provas da Consulpan têm uma questão sobre conjunção. Você precisa saber classificar qual grupo que ela pertence, que a banca pode só perguntar qual é o sentido, qual é o grupo que ela pertence, mas a banca também pode pedir a substituição, tá bom? Então, anota aí, questão 4, A de aprovados. E vamos para a última questão. A banca Consulpan tem inovado nesse tipo de questão de acentuação gráfica. Antigamente ela trazia uma palavra, perguntava a classificação dessa palavra, mas olha só, eu achei essa questão muito bem elaborada, porque ela pergunta algo que às vezes os alunos deixam passar despercebidos. Sinal gráfico e acento gráfico. Qual é a diferença, professora? Vamos entender rapidinho? Porque caso essa questão caia na sua prova, você jamais errará. Olha só, no período acima foram empregados acentos gráficos. Existe uma diferença. O acento gráfico, ele é o acento agudo, é o acento grave que marca a crase, é o acento circunflexo. Então, o acento, ele vai estar marcando ali ou a crase ou as palavras que são classificadas para marcação de acento agudo ou acento circunflexo. O tio, por exemplo, ele é um sinal gráfico, porque ele é uma marca de nasalização, ele não traz nenhuma classificação de acentuação gráfica. Então, preste atenção no detalhe. Após, eu tenho aqui um acento agudo, quase 2 meses de gestação, dão à luz. Aqui eu tenho um acento grave. Só pelo nome do acento aqui, você já diminui alguns itens, como, por exemplo, o item C e o item D já estão fora. Já vai elaborando eliminando as possibilidades absurdas, né? Aí vem aqui, ó. 3 filhotes são visitados pelos pais até aqui eu tenho um acento o quê? Agudo. Ops, eu tenho um acento agudo aqui e aqui eu tenho um acento circunflexo. Eu tenho um acento agudo, um acento grave e um acento circunflexo.
E depois aqui no atel, eu tenho um outro acento agudo, mas eu não tenho aqui tio de jeito nenhum. Então, aonde tem tio aqui, ó, eu elimino. Ficando assim, mais uma vez aqui, o A de aprovados. E essa questão foi bem polêmica, eu vou já falar por quê. Conta comigo aqui, ó. Quantas palavras eu tenho acentuadas? Uma, duas, três, quatro aqui com a da crase. Quantos itens, quantos termos tem aqui no item? Apenas três. Aí o pessoal, não, vamos anular essa questão, não sei o que, gente, a banca não anulou. O gabarito definitivo foi A de aprovados e ela considerou a palavra após, considerou a crase e considerou aqui o acento circunflexo. Então, olha que banca sacana. Presta atenção no detalhe. Resposta incompleta para Consulpan não é resposta errada. Tá incompleto? Tá incompleto, mas não tá errado. Ela pediu o item mais correto possível. Por isso o gabarito é o item A, tá bom? Então não esqueçam de jeito nenhum a diferença de acento gráfico e sinal gráfico. Tio é marca de nasalização, é sinal gráfico. Quem são os outros sinais gráficos? Ponto final, reticências, aspas, travessão, parênteses, todos esses são sinais gráficos. Até o hífen é um sinal gráfico, tá bom? Encerramos aqui com a nossa última questãozinha para Banca com Supan. Agradeço demais a todos vocês que ficaram até o final. Não esquece de dar o like na nossa aula para que ela fique salva, tá bom? Não esqueçam disso, por gentileza. Se você não segue ainda a professora Leide, segue lá, tá aqui no nosso material, o arroba. Tem também o arroba aqui da professora Virginia, do professor Tiago Pacífico, Tiago Cordeiro, aqui na descrição do YouTube, tá bom? E aí fique de olho que nós estamos fazendo uma sequência de lives. Amanhã tem aula de informática e no sábado tem aula de matemática e raciocínio lógico, tá certo? Sintam-se abraçados. É um prazer imensurável sempre estar aqui com vocês e até a próxima aula. Tchauzinho, pessoal.